Assim, minhas entrevistas geralmente são entrevistas que não são muito TVM, são muito soltas. Graças e geralmente eu tenho feito perguntas que incomodam as pessoas. Então, se de alguma forma ficar zangado, eu vou entender. Se chorar, fica à vontade e tens aqui o colo do pai para encostar. Mas eu prefiro a parte zangado, porque posso dar um murro, posso bater. E como estou chonado, aí eu te processo Estás mesmo chonado. Epá, estou muito chonado. Então, irmão, eu, durante as minhas pesquisas, eu fui descobrir que tu não entraste para Arnamo por acaso. Entraste para Arnamo por causa de um projeto que nem sequer era teu projeto. Okay. Que, de uma ou de outra forma, tiveste que adaptar o projeto de outra pessoa, que no caso é Afonso Dhlakama, ao teu próprio projeto. Agora, eu quero entender o que é que lhe teria motivado a entrar na Arnamo e se havia previsto que futuramente, caso quisesse voar dentro da própria Perdiz, pudesse ter esse nível de resistência que está a existir dentro da Perdiz. Ok, é uma boa questão que tu colocas, porque para mim eu sempre tenho explicado uma coisa. A minha coluna vertebral é a coluna de um ativista. É a natureza de um ativista político, é aquele que o compromisso dele é o compromisso com a verdade, com os valores e sobretudo com a defesa do bem comum. Eu posso definir o ativista como aquele que se empenha, digamos assim, na defesa ferrenha do bem comum. Então, a minha vida sempre foi esta levada a defender exatamente os mais desfavorecidos. Aqueles que não tinham voz própria. Eu sempre gostei de ser a voz daquele que era incapaz de falar por si e de agir por si. Então, esse foi o que moveu sempre a minha vida. Quando eu encontro com o presidente Afonso Dhlakama na Serra da Gorongosa, em setembro de 2017, eu costumo dizer que ele eletrizou-me e batizou-me verdadeiramente na política. Porque eu, quando entro na política em 2013, eu entrei como um ativista. Portanto, eu não era membro do tal partido. Eu fui convidado pelo partido a concorrer para ser presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Mas onde eu tenho o meu batismo político, ok? É na Serra da Gorongosa em 2017. Quando eu, chocado porque a história da Arnamo que eu conhecia, de certeza que é mais ou menos a mesma, sim, que tu também conheceste. A propaganda que foi feita pelos órgãos oficiais é que era uma Arnamo sanguinária, bandida, que não tinha nenhum projeto de sociedade, que não seguia nenhum objetivo nobre, politicamente falando. Quando eu tive este encontro com Afonso Dhlakama, eu começo a perceber a gênese e as motivações da luta da Arnamo. E a coisa mais importante foi o Afonso Dhlakama, que é um líder histórico, o líder que esteve desde as raízes da fundação da Arnamo, ele próprio me dizer que a Arnamo que ele estava a sonhar não era aquela que nós conhecíamos. Eu me interessei em saber qual é essa Arnamo. Então ele começa a explicar o que eu já disse 1001 vezes em várias entrevistas, que ele dizia que, Venâncio, nós não pegamos a arma porque nós tínhamos prazer de estar com armas. Nós não fizemos emboscadas porque nós tínhamos inclinação para andar a emboscar, disparar e atingir pessoas. Tudo aquilo foram instrumentos para um projeto, para um sonho de sociedade que nós temos. De uma sociedade democrática, de uma sociedade livre, de uma sociedade de livre expressão, de livre imprensa, um verdadeiro Estado democrático, tal e qual ele criou. É isso que dá a ser baixinho. Exatamente. Não, é verdade. É algumas vantagens, né? Mas também eu estou a aproveitar de descansar aqui a minha mão, estava um pouco cansado. Mas estava a dizer que ele explica-me qual é que é o projeto da Arnamo, qual é que é o sonho dele para Moçambique. Esse sonho eu peguei. E qual era o sonho? O sonho do Dhlakama para Moçambique. Primeiro, há um sonho para Arnamo. Depois há um sonho para Moçambique. Vou começar com um sonho para Arnamo. O sonho que ele tinha para Arnamo é que a Arnamo, de fato, ela fizesse a transição
do movimento verdadeiramente militar para o movimento do movimento político, genuinamente político. O que isso quer dizer? Que o movimento que passasse a fazer uma luta com base nas ideias, com base nas propostas de políticas públicas, nas propostas de soluções para os vários problemas que Moçambique enfrentava. Uma RENAMO que se apresentasse desta forma. É por isso que ele começa, em 2016, 2017, a chamar muitos quadros para a Serra da Gorongosa que não pertenciam à RENAMO, incluindo o Venâncio. Exatamente porque esta era a visão que ele queria projetar, que a RENAMO lutou, fez todo este percurso, mas a finalidade não é nos mantermos naquela gênese militar da RENAMO. Ir num ambiente de paz, de tranquilidade e num Estado de Direito verdadeiro. Então, é essa RENAMO que ele sonhava e que eu entro nesta fase, como tantos outros que foram chamados também para ir à Serra da Gorongosa. Então, estaria a dizer que teria entrado para a RENAMO muito mais para ser o contrário daquilo que a RENAMO sempre foi, que é arma com pessoas ou pessoas com armas. E que tu tenhas entrado dentro da RENAMO visando abrir uma nova jornada da própria RENAMO, que é a jornada dos pensadores, que combatem de outra forma, ideologicamente. Concordo contigo plenamente. Será que a tua entrada foi vista do mesmo jeito, desta forma como alguém que tenha entrado para pensar dentro do partido, visto que atualmente tem havido essa resistência dos colegas seus do partido? Sim, uma boa pergunta, porque de fato hoje nós notamos que há uma resistência em relação a isso, que é uma resistência compreensível. Sabe, todo o processo de transformação social, de transformação política, se não tiver resistência, significa que esse projeto de transformação é um projeto, não é genuíno, não é forte. Então, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for genuíno, quando ele vem para transformar, tem que ter resistência. E é natural que essa resistência possa acontecer. Mas o que me dá a minha segurança estar bem em relação a isto? Por uma razão simples, é que eu sei que aquilo que é algo que eu acredito que é irreversível neste mundo. Eu acredito que é irreversível neste mundo, é sempre situações de quê? De paz, tranquilidade. Isso é irreversível. Tu podes ter uma guerra que dure 100 anos, 200 anos, mas uma coisa que todo mundo tem certeza, até os que fazem guerra, é que a paz é o desejo comum e a paz é a meta para todos. Então, eu sei que é irreversível que a RENAMO se transforme naquilo que o Djakama dizia que sonhava. Veja só uma coisa. A Serra da Gorongosa, Djakama designou de Gorongosa 1. E ele designou a cidade de Maputo como Gorongosa 2. E isto reflete exatamente esse pensamento. Que Gorongosa 1 era Gorongosa baseada na luta armada. A cidade de Maputo, que é a Gorongosa 2, era baseada na luta intelectual, ideológica, das ideias, do debate político aberto. Então é exatamente isso. E me parece que por maior resistência que exista, é irreversível. Mas que esta RENAMO seja exatamente a RENAMO do futuro, aberta, de inclusão, sem nenhuma espécie de exclusão interna, uma RENAMO que respeita os seus próprios estatutos, porque estatutos altamente democráticos, mais democráticos que a RENAMO eu não conheço. São estatutos muito bem feitos, altamente democráticos, só que aí está, o problema é que não se quer cumprir aquilo. Agora, vamos lá, eu imagino que a RENAMO não tenha... Está quente aqui hoje. Está muito quente. Eu imagino que a RENAMO não tenha lá tantos quadros assim, e que tanto a liderança não é tão qualificada, de tal forma que aqueles que entram ou entraram recentemente acabam sendo mal vistos. Será que lhe ocorreu que pudesse isso acontecer no futuro? Que pudesse haver esse nível de resistência? E se já estava preparado ou se já estaria preparado a partir dessa data em que teria descoberto isso ou tido essa ideia de que isso pudesse acontecer? Não, uma boa pergunta. Ou é uma surpresa esta situação? Não, a surpresa é a intensidade.
que era natural que surgisse este choque, digamos assim, geracional, não é? É natural, era previsível, mas a dimensão em que está a acontecer, sobretudo quando eu vejo uma coisa que é para mim, digamos, extremamente preocupante, é quando a Renamo ou a liderança, atenção, vamos distinguir uma coisa, a forma como a Frelimo se gera, porque eu não sei se foste tu, acho que foi um dos teus conteúdos, a Frelimo se gera como se fosse uma organização mafiosa. As organizações mafiosas têm uma ética muito própria deles. Então, esta ética mafiosa da Frelimo é a mesma que querem introduzir dentro da Renamo e fazer com que ela prevaleça. Qual é que é a ética mafiosa? Você nunca deve expor nem discutir questões que possam abrir a organização ao escrutínio público. Então, a lógica de uma organização mafiosa é o quê? É o ocultismo. Então, quanto mais oculto tu fores, quanto mais a organização mafiosa é mais forte. Então, é exatamente isso que a Renamo quer fazer. Quando as organizações democráticas, o princípio, a ética é diferente. Quanto mais abertas elas forem, quanto mais transparentes, inclusivas, quanto mais elas são democráticas. Vamos lá pensar. Esta aqui é a lógica, que está totalmente invertida. Por exemplo, nós temos nos próprios estatutos, no artigo 11, no número 11 do artigo 29, que diz que o Conselho Nacional, este que se realizou, que nem discutiu o que devia discutir em função das competências dos estatutos, foi discutir assuntos que nem são da sua competência, foi aprovar um perfil, quando o perfil exige uma alteração do estatuto. Quem altera, quem revê o estatuto é o Congresso, não o Conselho Nacional. Então, foi se meter em assuntos que não são da sua competência. Os assuntos da competência nas ruas, um podcast nas ruas, quer dizer, um podcast sem aquela mesa, sem aqueles microfones. Eu também estou em busca mais livre. Estou em busca disso. Então, eu acho que só falta material, tipo umas lapelas básicas para evitar fazer isso. Vocês que gostam do programa, não estejam aí só como seguidores. Então, mandem mensagem para o inbox do Beleza em Pessoa. Ele disse que está precisando de material para continuar a prestar esse serviço muito nobre. Então, manda lá as mensagens para ele e perguntem qual é esse material e apoiem. Muito obrigado por ter me ajudado a pedir.